Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A todos vocês eu desejo a paz e a alegria de Jesus ressuscitado. Invoquemos o Espírito Santo, pedindo que ele venha nos ensinar sobre a sua própria pessoa, a missão essencial que o Espírito Santo tem na condução da história até o seu fim último, na condução da nossa história pessoal. Um capítulo importantíssimo do nosso itinerário querigmático. Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos agora diante do Espírito Santo. Ele que nos instruiu desde o princípio até nesse momento, continuará a nos ensinar e a nos recordar tudo o que Jesus ensinou e completar a obra começada. Nós pedimos que ele instrua o nosso coração. E a partir desse 25º encontro, vídeo 91, gravado neste dia 3 de março de 2021, neste itinerário, ele vai falar sobre si mesmo. Falar do Espírito Santo não é muito fácil, mas vamos começar com os Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 3. Depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles, aos apóstolos, com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando do reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar, quando eu disse: João batizou com água. Vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados com o Espírito Santo. Essa promessa de Jesus é uma promessa preciosíssima, porque sem este batismo no Espírito Santo, ninguém entra no céu. Jesus falou isto a Nicodemos. No capítulo 3 do Evangelho de São João, naquele diálogo noturno em que Nicodemos vai procurar Jesus, né? E Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito Santo, do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Quem não se deixar guiar pelo Espírito de Deus, não entrará no reino dos céus. É tão fundamental a experiência do batismo no Espírito Santo, que quando Paulo foi visitar a comunidade dos Efésios, encontrou lá um grupo de 12 pessoas, 12 cristãos, batizados. Cristãos. Mas alguma coisa faltava para aquele grupo. E Paulo logo discerniu que o que faltava para eles era a experiência do Espírito Santo. Era o batismo no Espírito Santo. E quando Paulo perguntou: vocês conhecem o Espírito Santo? Vocês fizeram a experiência do Espírito Santo? Nós nunca ouvimos falar de Espírito Santo.
E eu acredito que a grande maioria dos cristãos, dos católicos, tem no Espírito Santo apenas um objeto de devoção. O Espírito Santo é mais uma devoção, não é uma experiência que Deus concede àqueles que querem obedecer a Deus, que querem se deixar conduzir pelo Espírito de Deus. Eu disse no começo que falar sobre o Espírito Santo não é fácil. Olhem bem, falar sobre o Pai, quem é que não tem pai? Eu posso nem ter conhecido meu pai, mas noção de paternidade eu tenho, todo mundo tem. A palavra pai é muito humana, né? É do nosso vocabulário normal, comum. Falar o Filho, falar de Jesus, aquele que se fez um de nós, bem historicamente, né? Que viveu no meio de nós, que o apóstolo João descreve com uma clareza tão bonita na primeira carta que ele escreveu, né? Aquele que nós vimos com nossos olhos, ouvimos com os nossos ouvidos, nossas mãos apalparam, aquele com quem nós comemos e bebemos, né? Que nós vimos crucificado, é ele que nós vos anunciamos. Muito bem, e o Espírito Santo? O Espírito Santo é apresentado na Sagrada Escritura, por exemplo, como fogo. É uma linguagem figurada, as figuras do Espírito Santo. Então, por exemplo, fogo. Ele estava presente desde a criação. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas a revelação do Pai vai se dando aos poucos, de Deus Pai, de Deus Criador, de Deus Provedor, de Deus Providência, de Deus Amor, vai se revelando aos poucos. Depois vem a grande revelação do Pai, né? Como diz a carta aos Hebreus, de muitas maneiras Deus falou outrora pelos profetas, pelos patriarcas, mas ultimamente nos falou pelo seu próprio Filho. E agora é a vez da revelação do Espírito Santo, porque ele aparece já no Antigo Testamento, figurativamente. Por exemplo, quando Moisés viu aquela sarça que se ardia, um fogo queimava a sarça, aquele arbusto, mas ele não era consumido pelo fogo. E do meio daquela sarça uma voz se fez ouvir. Pois é, o Espírito Santo é figurado, por exemplo, como vento. Voltamos ao nosso diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, o vento sopra onde quer. Assim, o Espírito Santo. Como nós não sabemos o vento de onde vem e para onde vai, é assim a ação do Espírito Santo na vida daqueles que querem obedecer a Deus. E assim, várias outras manifestações do Espírito Santo figurativamente. Não se pode agarrar o Espírito Santo. O vento você não pode segurar, né? O fogo você não pode controlar. Ele é simbolizado também na água viva, né? Pois é. É o Espírito Santo que leva a barca de Pedro. É o Espírito Santo que inflama o coração dos missionários para realizar aquilo que tão bem cantou o nosso Padre Zezinho, né? Coração daquele que tem fé vai mais longe, bem mais longe que o seu pé. Por quê? Porque é conduzido pelo Espírito Santo.
É o Espírito Santo que dá coragem, valentia, força para os privilegiados enfrentarem o martírio e derramarem seu sangue por Jesus. É o Espírito Santo que dá sabedoria e autoridade aos que ensinam, aos que governam, aos que santificam o povo de Deus. Foi ele que falou pelos profetas. Então, nós só podemos falar com uma certa propriedade do Espírito Santo quando nós tomamos conhecimento de como ele age, da sua ação em nós. Então, quando nós proclamamos o senhorio de Jesus e passamos a querer o pleno cumprimento daquilo que nós pedimos, que Jesus venha a ser o centro da nossa vida, é o Espírito Santo que nos faz reconhecer quanto nós entulhamos o nosso coração com coisas absolutamente desnecessárias, inúteis e até prejudiciais, porque deixamos Jesus de lado. É Ele que nos convence. Depois, uma outra ação do Espírito Santo em nós é necessaríssima. É o convencimento do nosso pecado. E a força para sairmos do nosso pecado, para nos converter, é pela ação do Espírito Santo. Quem é que transforma a nossa vida das trevas para a vida nova? É o Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo em nós. Todos vocês que estão fazendo esse itinerário querigmático desde o primeiro encontro até agora, espero que estejam adquirindo uma familiaridade com a Bíblia, com a palavra de Deus escrita, com a Sagrada Escritura. Mais uma vez, se você está deixando passar essa oportunidade, revendo um pouquinho a sua caminhada nesse itinerário e vê, nossa, quantos encontros eu deixei de ir na palavra de Deus conforme o para casa, se eu fiquei apenas escutando o vídeo e assistindo o vídeo, olha, volta lá no primeiro, viu? Aproveita que está começando, ou um querigma agora em 2021, volta lá e faça direitinho o seu itinerário querigmático, porque a compreensão daquilo que Deus deixou por escrito para nós, foi o Espírito Santo que inspira o autor sagrado, que escreveu as Sagradas Escrituras. É ele que age no escritor e no leitor da palavra de Deus. E mais, nos dá gosto para perscrutarmos as Sagradas Escrituras, para perscrutarmos também o coração da igreja nos seus ensinamentos, né, na sua tradição. Começamos pela ação do Espírito Santo a descoberta do papel, da presença de Nossa Senhora na vida da igreja, na nossa vida. Ah, mas eu já tinha uma grande devoção a Nossa Senhora. Garanto que aumentou. O Espírito Santo faz crescer em nós tudo que se refere à vida espiritual. E uma delas é a nossa relação com Nossa Senhora. O Espírito Santo nos faz descobrir os sacramentos, começando com o sacramento da reconciliação. Você agradece a Deus pelo batismo, você volta lá a se confessar, você vai à Eucaristia. É o Espírito Santo que faz a vida de Jesus
brotar para nós, jorrar para nós nos sacramentos. É o Espírito Santo que nos faz entender a importância do espírito de abandono à providência de Deus. Privilegiadamente, este ano de 2021, estamos com o nosso selo pastoral. O nosso selo pastoral, cujos dizeres está no profeta Jeremias e fala como barro nas mãos do oleiro. Quem é que me faz desejar viver assim? É o Espírito Santo. O Espírito Santo nos cria em nós uma necessidade de, ao percebermos uma graça, por menor que seja, de Deus, cria em nós a necessidade de partilharmos essa graça, de buscarmos pessoas que vão entender a nossa linguagem, né? Vão entender o nosso palavreado. Nossa, como é difícil a convivência. Humanamente não, mas espiritualmente com pessoas que não fizeram a mesma experiência que nós. É o Espírito Santo que nos faz comunidade. Voltando, é o Espírito Santo que nos dá o entendimento e o gosto pelo ensinamento da igreja, a buscar na tradição, a buscar no magistério vivo e continuado da igreja, nos seus documentos, o coração de Jesus batendo ali, né? Continuando ao longo da história. É o Espírito Santo que nos faz descobrir a liturgia. É o Espírito Santo que arde no nosso coração do desejo de nos consumirmos por Deus no serviço à comunidade. É Ele. É Ele, finalmente, e depois a lista você vai completar essa lista com a sua própria vida, que nos dá a compreensão do valor de sermos chamados a vivermos debaixo da proteção, da unção de um patrimônio espiritual. Tudo isso e muito mais, meus queridos, é consequência da ação do Espírito Santo. E vou terminar lendo para vocês o que está escrito no texto que acompanha esse vídeo. Sem o Espírito Santo não há sacramentos. Sem o Espírito Santo não existe missão. Sem o Espírito Santo não existe igreja. Sem o Espírito Santo não há nada, porque com o Pai e o Filho, Ele é a força que dá a eficácia, a graça própria de cada sacramento. Ele é a força propulsora da missão e dos seus frutos. Ele é o princípio da unidade, da santidade, da catolicidade, da apostolicidade, da única igreja que Jesus fundou. Minha pergunta: e aí? Você sentiu no coração um desejo de receber o batismo do Espírito Santo? Você que já experimentou essa grande graça, o batismo do Espírito Santo, não gostaria de renovar essa experiência? Aliás, uma experiência que nós poderemos renovar a cada momento. A partir dessa experiência, nunca mais seremos a mesma pessoa. Então, nesta semana, dedique-se calorosamente, fielmente, mesmo que você não sinta nada,
a atiçar o desejo do Espírito Santo. Foi somente através do evento de Pentecostes que os apóstolos começaram a pregar e a enfrentar com coragem as adversidades para levar adiante o reinado de Jesus. Dediquem-se às leituras sugeridas no Para Casa deste dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.